Olá, seja muito bem-vindo a mais um encontro do nosso programa Terra, Meu Amor, esse espaço de encontro, de partilha, de reflexões sobre o momento atual que a gente está atravessando e os caminhos possíveis que estamos construindo para trazer novos significados à presença humana na Terra, numa perspectiva de harmonia, de encontro e reverência à vida. Esse programa é um programa do braço de comunicação da TV Supre, nosso Terra, Meu Amor, e hoje eu trouxe aqui uma jovem linda para conversar com Uhum. vocês, mas, como sempre, no início eu vou trazer aqui o nosso poema de abertura. E hoje eu trago algo que eu encontrei, que eu achei uma preciosidade. Um poema, um pequeno poema do poeta Mário de Andrade, que ele escreveu em 1948, quando aconteceu aquela terrível enchente no Rio Grande do Sul, não é? Que nós sabemos, e que nesse momento aflige tanto nossos irmãos e irmãs gaúchos. E esse poema ele escreveu numa época em que ele dizia que era absolutamente desnecessário fazer poemas, porque ele dizia que a vida já era uma poesia. E esse poema que eu vou trazer para vocês, ele foi publicado no livro Sapato Florido, né? Hum. Então, eu vou ler para vocês. Entrava-se de barco pelo corredor da velha casa de cômodos onde eu morava. Tínhamos, assim, um rio só para nós, um rio de portas adentro. Que dias aqueles! Um rio de portas adentro. E de noite não era preciso sonhar, pois não andava um barco de verdade assombrando os corredores. Então, assim, né, a gente vê o poeta trazendo essa realidade, que é uma realidade tão sofrida para o Brasil como um todo, especialmente para nossos irmãos e irmãs do Rio Grande do Sul, a quem o programa Terra, Meu Amor hipoteca absoluta e integral solidariedade de mente e coração. E não por acaso, hoje eu trouxe para conversar com vocês, com a gente, né, Maíra. Maíra é uma jovem carioca, né, Maíra? Você é carioca? Sim, sou carioca, nascida e É uma criada. jovem carioca. Nesse momento a gente está conversando assim, ela lá no Rio e a gente aqui no Planalto Central. E eu vou ler um pouquinho do seu currículo, Maíra, para os telespectadores conhecerem um pouco de você. Então, a Maíra Fernandes de Mello, ela é ambientalista, jornalista e escritora, especialista em sustentabilidade e justiça social, mestre e doutora em letras e cultura contemporânea pela PUC do Rio de Janeiro. Ela é educadora ambiental, formada pela Associação Defensores da Terra, líder do Climate Reality Project, né? Que foi fundado pelo Al Gore, que foi Prêmio Nobel da Paz. Ao mesmo tempo, ela é ativista e ela conduz grupos em ecologia profunda, cultura de paz, facilita meditação e regulação emocional em escolas e coletivos periféricos. E também ela é fundadora de um movimento intitulado Revolução Compassiva. E, nesse momento, ela é coordenadora, ou uma das coordenadoras, do movimento 100 mil jovens pela água. Então, Maíra, seja bem-vinda ao nosso Terra, Meu Amor, uma mulher jovem, linda como você, já com uma bagagem dessa, enche o coração da gente de esperança de que o mundo está avançando numa direção positiva. Querida, então eu vou começar, Maíra, te perguntando sobre esse projeto 100 mil jovens pela água. Você poderia falar para a gente sobre isso? Claro, muito obrigada, obrigada Regina, obrigada Terra Meu Amor, a equipe, aos telespectadores da TV Suprem.
É um prazer estar aqui. O movimento 100 mil jovens pela água, ele surge de uma das redes da qual eu faço parte, chama Ágora de Habitantes da Terra. É uma rede internacional que advoga por cidadania planetária, meio ambiente e direitos humanos. E em dezembro de 2020, eu nem sei se isso é de conhecimento ou de registro, acho que as pessoas não registraram muito isso, mas a água entrou para o mercado de futuros, para a bolsa de valores no mercado de futuros. E a partir desse choque, né, eu diria revolta, mas desse impacto com um bem comum sendo financiarizado de forma tão drástica, principalmente diante das crises climáticas que a gente vive, um bem que vai ficar escasso, e é exatamente por isso que ele entra para a Bolsa de Valores, tem lá uma justificativa da análise falando como ele vai ser importante e desejado. E aí, a partir daí, a gente cria um pouco esse movimento, e no Brasil foi em 2022, a partir do FAMA, do Fórum Alternativo Mundial da Água, encampado pela REDA, né, a Rede Ecumênica da Água, da qual a Ágora é uma das fundadoras. E o objetivo do movimento é articular as juventudes em torno do cuidado das águas. Já existem muitos coletivos de jovens preocupados e agindo no campo socioambiental, né? Muitas vezes não só em defesa das águas, mas em defesa em lutas legítimas e variadas. Mas o objetivo do movimento em si é criar esse grande fluxo, como um rio que conecte afluentes e diversos leitos dos rios com o cuidado da água. E o movimento tem três princípios, né? Três princípios básicos, que estão um pouco alinhados com os princípios da REDA. O primeiro é um pouco óbvio, eu suponho, que a água é um direito humano. Então, é um direito universal, né? E, por isso, deve ser universal e disponibilizado para todos. Mas não só um direito humano, é um direito de todos os seres vivos da Terra, e em última instância, um direito da Terra. Se a gente pensa na Terra, né, como esse amor à água, a Terra, que é o meu amor, a Terra é um ser que tem direito à água, que é dela. Então, a água também é um bem comum. Esse é o segundo eixo do movimento. E o terceiro eixo, que é um pouco, talvez, um diferencial do movimento, é que a água é um ser sagrado. E aí, é sagrado para as distintas, inúmeras tradições culturais e religiosas. A água perpassa ritos e cerimônias, e muitas religiões têm uma compreensão da água como uma divindade, inclusive. Então, como diz o Nelson Friedrich, que é um dos membros da REDA e um dos mentores espirituais, um pouco também do projeto. O projeto tem vários mentores espirituais. A água, por isso, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser cultivada, né? A gente sabe que quanto mais árvore a gente planta, mais água a gente gera, mas ela também precisa ser cultuada, e a partir desse respeito à água e desse amor à água e, em última instância, ao planeta, a gente pretende articular e mobilizar a juventude. É um Eu pouco isso. acho lindíssimo, eu acho essencial, né? E a água é um dom, né? A água é um dom. Esse também é um pressuposto da Reda, né? Que a água é um dom. Então, assim, nesse sentido, essa questão da mercantilização da água, ela traz um impacto muito grande sobre todo o histórico da humanidade. E isso é algo, essa visão mercantilizada do mundo, da natureza, é algo que tem alguns poucos séculos apenas, né? Por conta desse sistema econômico que nós criamos, que coisificou e mercantilizou todas as coisas. Então, eu acho importantíssimo, Maíra, que esse novo olhar, que é, na verdade, um resgate,
né, de uma inteireza, de pertencimento, esteja sendo figura num movimento tão importante como esse dos 100 mil jovens pela água. Como surgiu esse movimento? Ele veio um pouco, né, dessa indignação, e ele pensou como mobilizar as pessoas, não só em gestos de denúncia da mercantilização, que estão acontecendo no âmbito da Ágora Internacional, mas especialmente nessa mobilização, quase nessa sensibilização afetiva, eu acho. Eu acho que o objetivo é menos. Eu tenho dito muito isso, assim, eu como jornalista, eu acho que nessas crises globais, especialmente em relação à emergência climática, não nos faltam especificamente dados. Assim, já está, não só a sensação está muito clara, mas os dados científicos, os números, as alterações, a gente já tem. O que falta é menos jornalismo e mais um pouco do marketing. Assim, fazer esse apelo emocional para que as pessoas se interessem, saiam de um estado de anestesia, que é natural, que o sistema mesmo que você acabou de falar nos leva a isso, porque sobreviver é tão difícil que é muito. Seria quase um luxo ter tempo para pensar nisso, mas o objetivo é justamente fazer essa transformação na perspectiva. A água passa todas as lutas e todo mundo precisa de água, e tudo que tem vida, sinal de vida no universo é quando há água, né? Então, o objetivo vem um pouco daí, também de um membro da Ágora da Argentina, o Aníbal Facentini, que é diretor da Cátedra da Água da Universidade de Rosário, que tem uma cátedra específica para isso, que luta pelos direitos da água, né, das águas, dos rios e dos bens da natureza, que, enfim, Que todos os bacana. seres. Nossa, Maíra, isso é tão importante. Eu te escuto falar e eu fico pensando assim que você também transita por essa pedagogia da ecologia profunda, não é? Que busca justamente resgatar o conhecimento a partir de uma percepção que não é só cognitiva, não é só Sim, pensar a água, e não é só usar a água, né? É sentir, é intuir, é integrar, né? E aí eu pergunto a você, vocês têm algum, vocês têm alguma metodologia? Como é que vocês sim. pretendem desenvolver esse projeto? É nas Então, escolas? aí, Em que instâncias? em todas elas. É. Todos os lugares onde a água vai, a gente vai também. A partir desses três eixos, né, desses três princípios, o projeto se desenvolve em três eixos, que a gente chama. O primeiro é um eixo de comunidade. A gente está em construção uma plataforma que vai agregar as juventudes, os projetos que as juventudes vão trazendo e as diferentes iniciativas dentro desse site, né, dessa plataforma, para a criação dessa comunidade, para que as juventudes possam se articular entre elas. O objetivo é que haja a menor quantidade de mediação possível, mas, ao mesmo tempo, um segundo eixo é um pouco uma trilha formativa, que é esse aspecto pedagógico de metodologias participativas, enfim, várias, né? A gente tem a sorte de ter versos de Paulo Freire, e tem tantas outras, além do que a gente pode oferecer. A ideia é que os não tão jovens, ou jovens há mais tempo, possam se articular e se colocar como apoiadores, articuladores e ajudar num certo assessoramento, numa certa assessoria ao projeto de articulação de ofertas. A gente tem oficinas de metodologias participativas e também estamos nessa construção dessa trilha formativa, que, mais uma vez, também existem já algumas
formações, né, em meio ambiente, mas o objetivo é justamente fazer, junto com todos os parceiros do projeto, uma trilha específica sobre água dentro desses princípios, dentro do direito humano, do aspecto da sacralidade da água, da espiritualidade da água e do bem comum, mais para um aspecto de ecologia profunda, de bem viver e de políticas públicas também, né? Porque quando a gente fala de ecologia profunda, a gente também está falando de políticas públicas. Lá, inclusive, no artigo, no primeiro que meio que marca a primeira vez que apareceu o nome ecologia profunda no mundo, não consigo pronunciar o nome dele, mas é um norueguês, um Arne Næss, cientista. Arne Obrigada, Næss. Arne Næss. Nunca sei. Tem dos princípios, né, é política pública. Então, a gente precisa também criar espaço para compreender que a política é um campo necessário, é um campo que a gente quer ocupar para transformação dessas perspectivas em relação à água, até porque sem política pública a gente não faz muita coisa. A União Planetária é uma ONG fundada em 1997 que tem como objetivo a construção de um mundo melhor, tendo como pilares virtudes como o amor, a igualdade e a solidariedade. Com o passar do tempo, a UP percebeu que os meios de comunicação desempenham um papel importante na construção da visão de mundo das pessoas. O problema é que, infelizmente, a nossa grande mídia está repleta de conteúdo negativo, violento e desesperançoso. Assim, nasce em 2007 a TV Suprem, um canal pioneiro em comunicação positiva, 100% voltado para notícias boas. Nossos programas abordam temas como sustentabilidade, autoconhecimento e espiritualidade, educação e as boas ações, sempre buscando metas para a transformação da sociedade e do mundo. Se interessou? Nos acompanhe pelas nossas redes sociais e nossos meios de comunicação. Estamos no canal 2 da NET e no nosso canal do YouTube. Você tocou num ponto muito importante, que é um ponto que eu assim considero da maior relevância para as mudanças de padrão, de paradigmas, né? Que a gente precisa, de repente, criar novos paradigmas, né? Então, assim, eu te escuto e me lembro que nós criamos lá atrás um movimento de cidadania pelas águas. E esse movimento de cidadania pelas águas, ele justamente contemplava essa percepção, né, do sujeito como um ser água, que vive com a água, vive a partir da existência da água, e que também é um protagonista de uma gestão desse elemento precioso que é a água. Então, assim, eu estou te ouvindo e eu queria perguntar para você, essa metodologia participativa, ela envolve essa perspectiva da criação de um movimento de cidadania pelas águas? Sim, sim. A gente tem a ideia proposta é garantir essa participação, é um termo, né? A participação plenamente autônoma das juventudes. Então, o objetivo é menos dizer quais serão os movimentos que os jovens vão criar, ou quais os projetos que eles vão criar, mas garantir que haja espaço para que as juventudes se manifestem. E aí cabe diversas coisas, cabe observatório, cabe espaços de educação, cabe um monte de manifestação, que é o que está no terceiro eixo, então, do movimento, que são os projetos de incidência local. E aí cada núcleo faz um pouco o diagnóstico de quais são os principais problemas envolvendo a água nos seus territórios, porque também é importante fazer essa mobilização nacional, mas a ação
se você pensar em, de repente, sei lá, mapeamento de nascente, vai para o território. Então, cada núcleo faça esse diagnóstico, né, dos principais problemas nos territórios, e aí traga as propostas e as possibilidades de solução. E a gente precisa de todo mundo. Então, assim, 100 Sim, mil jovens, a gente diz 100 mil jovens e fica parecendo muito, mas, na verdade, a gente quer todo mundo, jovens, não jovens, claro, e... claro. E assim, uma coisa que um espaço, vamos dizer, de atuação, me parece assim, são as comunidades escolares, né? As comunidades escolares são redutos da maior importância. Como é que vocês desenham essa capilaridade, vamos dizer assim, né, de irradiar para poder estar trabalhando com as comunidades escolares, Uhum. Maíra? A gente teve já algumas experiências em Minas Gerais, que foram bem interessantes. Assim, algumas escolas já estavam trabalhando com a questão da água, então foi assim, um momento perfeito, uma união, uma sincronicidade ótima. Outras não, mas enfim, a gente teve algumas experiências e o processo foi exatamente assim. É, chega, apresenta o projeto e escuta, né? E escuta quais são as demandas. Então, grupos, é, turmas diferentes fizeram coisas diferentes. E aí, obviamente, a gente está aberto para qualquer secretaria de educação, nos procure, qualquer escola particular também, a gente não discrimina, porque é uma causa que precisa de todo mundo, na verdade, né? Sim, com A certeza. transformação é profunda, então é realmente importante. Sim, realmente importante. E é um dos ODS, né? É um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e a gente sabe que, diante da emergência climática, a questão da segurança hídrica é uma pauta, né? É uma Sim. pauta muito importante de estar sendo levada. Então, assim, a gente tem conversado muito, Maíra, e eu gostaria de ouvir você, como é que você percebe isso? Que, de fato, a água, ela, pela sua própria característica de uma entidade que se movimenta, né? Um ser, não é uma coisa, Uhum. né? Como a sociedade consumista, É. capitalista, nos fez acreditar que a água era uma coisa, um bem de consumo, quando a gente sabe que não é. Que a água tem o seu caráter de centralidade e de essencialidade para a vida, né? E aí, eu tenho observado que a água, ela, apesar de todo esse cenário, a gente não está conseguindo trazer essa pauta como tema transversal nas políticas públicas, não é? E eu vejo que a força do movimento, dessa geração que está chegando, é uma voz importantíssima para se colocar, né, nessa perspectiva de que mundo a gente quer, né, que Uhum. realidade a gente quer. Então eu pergunto, como é que vocês lidam com esse desafio? Nossa, é um pouco. Bom, eu sou super a favor das transformações sistêmicas. Eu trabalho com isso, eu penso isso, eu respiro isso e eu busco isso em mim também. Então, eu vou falar por mim, não vou falar por todo o movimento, mas eu acho que é fundamental que a gente compreenda que sem água não tem vida e o que isso significa de uma forma muito concreta. Porque se a gente não faz uma transformação radical, é um pouco pensando também nos aspectos da ecologia profunda, né? Se a gente não transforma tudo, nada vai sobreviver. Sim, Então, mas ao mesmo tempo, a urgência, a demanda é urgente, mas os nossos passos não estão no mesmo tempo da urgência. Então, enquanto isso, eu acho que o que eu tenho feito, pensando especialmente nessa geração ainda mais jovem que eu, e na ansiedade climática, né, que é esse termo que
que se cunhou, e mais do que a ansiedade, eu acho que é um pouco de desespero mesmo, porque quando a Uma gente vê, emergência, né? tá acabando, entendeu? Tá caindo, tá pegando fogo e tá caindo água. Saiu um relatório da Unesco, o mais recente, 70% das mortes relacionadas às desastres ambientais estão relacionadas à água, seja falta de água ou inundação, enchente, chuva que causa deslizamento. Então, assim, a água é fonte de vida e causa de morte, o desequilíbrio do sistema, né? Sim. Então, e aí cabe cada um de nós pensar. Eu acho que não dá tempo para a gente se transformar sistemicamente para transformar o sistema. Eu acho que tem que ser ao mesmo tempo, porque não, não dá tempo para, infelizmente, fazer uma coisa antes da outra. Mas um pouco a ideia do movimento, e por isso que a gente gosta de chamar de movimento mesmo, é que seja um movimento com uma capilaridade tão grande quanto a da água. E aí várias coisas podem surgir, e a gente nunca sabe, na verdade, de onde vai surgir o que vai causar o abalo, né? E trazer uma nova consciência. Eu acho isso maravilhoso, isso me faz pensar em Platão, quando ele dizia assim: sejamos razoáveis, peçamos o impossível, Sim. né? Então, assim, porque o desafio está claramente colocado, né, Maíra? Então, assim, é muito importante, de fato, que essa convocação que você está trazendo, que esse movimento está trazendo, para que a gente dê as mãos e se pergunte qual é a minha parte nisso tudo, né? Eu achei lindo quando você trouxe, olha, as transformações são necessárias e eu penso a partir de mim. Onde que eu estou mudando? Qual é a minha proposta? Onde é que eu estou trazendo legitimamente a minha experiência de acolher, de abraçar essa mudança que eu reputo como É, necessária e fundamental para que a gente possa construir um futuro? Porque você trouxe essa questão, né, do impacto da água. Você vê, por exemplo, os refugiados do clima, né, são pela falta d'água ou pelo excesso de água, né? Então, isso é um dado de realidade muito claramente colocado a cada dia. E em 1998, o Gorbachev fez um discurso na ONU dizendo: olha, se continuarmos a fazer o manejo da água como fazemos até hoje, qualquer coisa mais ou menos assim, uhum, a nossa guerra mundial vai acontecer por causa da água. E a gente já vê o cenário, é. né, o mundo nessa ebulição, nesse momento, trabalhando. Então, para mim, trabalhar água é trabalhar a cultura de paz. Sim, É sim, indissociável, é, né? Não tem como você sim. trabalhar a cultura de paz sem trazer água como a sua centralidade para a vida, né? E, Maíra, nosso tempo está acabando, eu quero aproveitar para te fazer uma pergunta que eu Tá. trouxe no seu currículo, que é sobre esse movimento que você criou, a Revolução Compassiva. Sim. Como que é? Eu achei É. maravilhoso esse título. Eu vou tentar ser breve. Ele é um movimento que eu criei a partir da minha prática espiritual. Bom, eu sou muitas coisas, mas dentre elas eu sou zen budista, praticante e aluna de um mestre zen, ativista da paz também, chamado Thich Nhat Hanh, que faleceu em 2022, vietnamita. E ele tem enfim, tem muitos trabalhos, não só teóricos como práticos, historicamente, pela paz. E ele tem uma frase que eu adoro, que é um pouco o slogan do movimento, que é: se você quer cuidar de um paciente com tuberculose, mate a bactéria e não o paciente. E é um pouco isso que nos guia. Sou eu e uma amiga praticante também, a Gisele Sato, que trabalha com comunidades com dores crônicas e cuidados paliativos e pessoas com deficiência. E a ideia é levar, o que a gente tem feito é levar experimentos de meditação e regulação emocional e educação ambiental, um pouco tudo meio atravessado, para escolas públicas, para favelas, para grupos de pessoas em situação de rua, em privação de liberdade,
e trabalhar a raiva, o desespero, a angústia, a tristeza na sua origem, como a bactéria da tuberculose, não matar o paciente, né? Porque, enfim, essa é a base da cultura de paz. Não dá para achar que paz é ausência de divergência, não é. Paz é saber lidar com a divergência sem querer aniquilar o outro, né? Integrar, né? Então, E é justamente isso assim que a gente está vendo que está acontecendo, né? Esse desenvolvimentismo consumista do nosso sistema é semelhante ao câncer, né? Que é uma doença que mata o hospedeiro, né? sim, Então, assim, como que nós vamos lidar com essa cura planetária? Então, eu vejo, Maíra, que esse movimento que você está trazendo dos semi-jovens pela água, essa voz jovem trazendo esse novo, é uma perspectiva de cura, de ressignificação, né? Trazendo uma cultura restaurativa, regeneradora, de regeneração, né? Então, isso é muito lindo. O Terra, Meu Amor, está à disposição, é completamente afinado com esse seu movimento, né? Você conta com a gente nessa sua, vamos dizer assim, comunidade, né? Essa sua comunidade, o Terra, Meu Amor, já se coloca como parte dessa sua comunidade de comunicação. E você, então, sabe que você tem aqui uma irmandade com você, desejando e trabalhando também por esse propósito. Eu vou deixar esse tempo aqui para você, que a gente já está fechando, para você trazer a sua voz, né? Fazer a sua convocação aí. Ótimo. Então, primeiro, muito obrigada mais uma vez pelo convite. A gente também está de portas abertas, o movimento Semi Jovens pela Água está só começando, a ideia é que se torne caudaloso e longo, né? Então, se você tem amor pela água, ou se você quer aprender a amar também, você pode não ter, mas pode estar disposto, né? Só o que basta é a disposição. Então, se quem tiver disposição para aprender a cultuar a água e para cuidar do futuro e criar, né, imaginar como o Bem Viver fala disso, né, imaginar outros mundos e futuros possíveis. Tá ruim para todo mundo, ninguém está feliz, então bora se juntar e fazer outra coisa, brincar de outro jogo. Sim, sim. E me vem muito assim, ao te ouvir, né, ouvir esse convite, eu me lembrei de um vídeo que eu vi da nascente do Amazonas, né? A nascente do Amazonas, ela brota de uma pedra, gota a gota, ela escorre um fiozinho, né? E depois se torna um dos maiores rios do mundo, né? Dentro de uma das maiores florestas do mundo. Então é isso mesmo, é uma gota, outra gota, e assim a gente vai construindo esse cabedal, né? De carinho, de amor, de realização por um mundo melhor. Maíra, obrigada pela sua presença com a gente. Obrigada. Sucesso nos Muito 100 mil Jovens obrigada. pela Água. Sucesso no seu projeto de revolução compassiva. Obrigada. E tudo de bom para vocês. E a você, telespectador que estava com a gente até agora, obrigada pela sua presença com a gente. Vamos abraçar a água. Vamos honrar a gota de água que cada um de nós é. E vamos formar esse rio, esse lago, esse oceano de mudanças pelo mundo, tá? Então, até o nosso próximo encontro. Maíra, um beijo, querida. Beijo, muito obrigada.